Louvado seja Deus. É um culto, louvado seja Deus, para nós relembrarmos um sofrimento. Que maravilha, só no meio do povo de Deus. Relembrar o sofrimento traz alegria para essa gente, para essa geração, louvado seja Deus. Mas imagina vocês, os discípulos, os seguidores de Jesus, que estavam com ele na época, debaixo do jugo romano daquela época, debaixo de muita perseguição, sem ter um templo para congregar, sem ter Bíblia para ler, sem ter um som para se tocar. Eles se reuniam dentro dos matos. Dentro dos matos tem bicho. Se hoje em dia tem, imagine naquela época. Mas era assim o cenário e as situações em que o povo se reunia com Jesus para cultuar. E neste dia, nessa passagem em que o Senhor estava se referindo à última Santa Ceia, medite fora o traidor que estava ali, os demais como estavam angustiados. É possível estar diante de Jesus e sentir angústia? É possível pelas situações. Esse cenário, eles estavam se despedindo do Mestre. Era o companheiro, era quem dava força a eles, era quem dava vigor, era quem animava. E debaixo daquela situação, eles não tinham lei que os protegesse, só Jesus mesmo para amparar. Imagina o que eles estavam sentindo. Quando ele partir, o que será de nós? E eles já tinham sobre os ombros o peso da responsabilidade que haveriam de dar continuidade à obra do Senhor. Mas como? Sem o Mestre? Como nós vamos enfrentar a situação? Louvado seja Deus. Eu acredito que muitos estavam ali achando que não iriam ter condição de prosseguir fazendo a obra do Senhor. Isso acontece com você, acontece comigo, pois a gente se sente um farrapo diante do poder, da misericórdia de Deus. E quando se fala em fazer a obra, é preciso que sinta o peso da responsabilidade. Irmãos amados, eu gosto muito de ouvir o pastor Eliseu Rodrigues. E ele diz que a primeira prova que se faz com alguém, quando é chamado para o ministério, não importa qual é o ministério, se é a porta, se é dirigir conjunto, se é dirigir escola dominical, se é pregar, mas quando a pessoa é chamada, que chora, se preocupa, tem medo, pode ter certeza que é comprovado o ministério por Deus. Agora, quando é uma pessoa que já vive brigando, fruticando, fulano tá, eu não estou, eu sei fazer melhor, essa pessoa é ela quem tem vontade de se amostrar, mas ainda não foi escolhida pelo Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. E o trecho, eu captando aí nas entrelinhas, eu vejo a aflição, a tristeza. Imagina você quando vai passear com suas filhas, o momento de se despedir, vai enfrentar a estrada, perigo, não sabe se vê mais. Mesmo assim eram eles, não iam mais ver o Mestre. Mas era possível cultuar. É possível cultuar o Senhor angustiado. Aqui dentro, eu tenho certeza absoluta que tem gente angustiada. Aqui tem gente aflita. Aqui dentro, nesses quatro paredes, tem pessoas que estão com o pensamento lá no problema.
É natural, irmãos. Não é porque você é fria, não é porque você é fraca, porque forte só Ele, só Jesus. É porque você está neste mundo, e enquanto estiver neste mundo, vai ter problema, vai ter angústia, vai ter aflição, mas é possível sentir tudo isso e permanecer na presença de Jesus. Aleluia. Nenhum deles saíram gritando, nem se descabelando, eles estavam com Jesus. Portanto, quem entrou aqui nesta noite, passando por essa situação, lembre-se que Jesus está aqui, mesmo aflita, adore a Ele. Aleluia. Mesmo angustiada, dê glória a Ele. Mesmo com temor, porque a carga é pesada, a responsabilidade é grande, mas adore a Ele. Os discípulos estavam nessa situação, aflito. É a última ceia que vamos estar com o Mestre. E assim, irmãos amados, eu queria me expressar de outra maneira. Eu pensei, eu tenho o dom, às vezes, de maldade, não sabe? Era eu e Zé Raimundo, pastor Zé Raimundo. Eu dizia, pastor, não é revelação não, eu maldei que o Senhor ia me dar oportunidade. Ele dizia, eu também tenho esse dom. E eu maldando ali, eu digo, esse Haroldo é cruel. Já botou Joabe para orar, Jurandir, ele vai me pegar hoje. Então eu estava pensando totalmente em outro versículo, mas o Espírito me conduziu aqui, porque para mim ele já falou ali com a palavra. E para vocês, eu saio daqui tranquilo, porque eu não estou falando de mim mesmo. Eu poderia, pelo tempo que faz que a gente não tem comunhão, falar alguma besteira da minha vida de sofrimento, mas isso não alegra ninguém, irmão. Não queira ouvir testemunho que cause compaixão, tristeza. Tem gente que perde um ente querido, aí vem para frente, só fala em morte, só fala em despedida. Isso não alegra, não anima ninguém. Deixa para a gente chorar lá no cantinho da gente. E aqui é falar de Jesus. É Jesus o grande, é Jesus o poderoso. É Ele que mesmo na hora de se despedir, mas Ele queria deixar os discípulos confortados, seguros pela palavra dEle. Louvado seja Deus. Portanto, quem entrou aqui hoje, saia fortalecido na palavra de Jesus. Não porque foi eu que falei, mas porque ela é pura, ela é fiel, ela é verdadeira. E se ela não está penetrando no seu coração, clame aí ao Senhor e diga, Jesus, deixe que a palavra arda no meu coração. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando eles iam fugindo, alguém que gosta de pregar, criticando a postura deles, porque não ficaram em Jerusalém e foram para Emaús. Não interessa, irmãos, eles não foram desviados, eles foram falando dos últimos acontecimentos, e quando eles iam falando, o mestre se importou e os acompanhou. Louvado seja Deus. Se você tem fugido de alguma situação, mas não tem deixado Jesus, saiba que Ele está indo com você. Louvado seja Deus. Mesmo estando com você, Ele usa momentos de silêncio em que Ele não fala. E o silêncio dele dói, mas dói muito. Dói a ponto de você chorar. Dói a ponto de você se desesperar. Dói a ponto de você perder as esperanças. Mas lembre-se, Ele está conosco. Louvado seja Deus para todo sempre. E o Senhor ia com eles. E lembre-se que quando o Senhor se revelou para eles, já na casa lá em Emaús, eles disseram, ei, e não ardia no seu
coração quando Ele falava conosco, não? Porque a palavra, quando é Jesus que fala, ela arde no coração. Arde no coração das crianças, arde no coração dos jovens, arde nos corações dos idosos. Não importa o tempo de cristão que você tem, nem o tempo que você adora o Senhor, o que importa é o hoje. Quem sabe hoje não é a última noite que a gente prega a palavra do Senhor. É possível que se diga isso sem ferir ninguém, sem machucar, porque a palavra fala de despedida de Jesus com os discípulos. Aqui é muito bom na igreja, mas daí a pouco nós vamos cada um para o seu lugar. E precisamos de manter a comunhão com o Senhor. E como é que esta comunhão é mantida? Pela palavra do Senhor. Não abandone a palavra do Senhor. Não abandone. Pode abandonar qualquer coisa, mas não deixe de comer a palavra do Senhor. Aqui dentro há pessoas que têm problema de saúde, e eu sei de um bocado do problema de vocês. Cada uma tem restrição a um alimento, cada uma tem restrição a um tipo de medicamento, mas na vida espiritual a cura só vem através de um só medicamento, que é a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. 20 anos que eu aceitei a Jesus. Estou na 16ª vez que estou lendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Estou em débito com o Senhor, porque era para mim já ter lido 20 vezes, mas estou na 16 e não sei quase de nada para me expressar, porque o Senhor conhece o meu comportamento. Quem sabe se eu tivesse uma inteligênciazinha a mais, eu fosse me amostrar. E Ele corta, Ele apara, Ele deixa calmo para usar na hora que Ele quer, como Ele quer. Louvado seja Deus. Mas uma coisa eu digo a vocês: a alegria que eu tive no dia 3 de fevereiro de 2003, quando o Senhor me arrancou aquela veste maligna que me cobria e me deu a alegria, me libertou para me aceitar Ele, eu continuo sentindo a mesma alegria, a mesma alegria. E dentro de casa, quantas vezes eu estou ouvindo o som daqui da igreja, dá até para ir ouvir a pregação, e eu estou gozando lá. Eu falei mistério, graças a Deus, meu Pai. E eu não temo em dizer isso aqui, que eu estou diante do povo santo, que sabe quando alguém está mentindo e sabe quando alguém está falando a verdade. Portanto, irmãos amados, já estou vendo ali a numeração, já vou parar. Em nome de Jesus. Portanto, é possível adorar o Senhor, é possível sentir alegria, mesmo com o fardo material de peso, de angústia, de tristeza, de perda, de separação. Mas quando a palavra do Senhor vem, ela arranca tudo isso e brada com alegria. Nós vamos sair daqui renovado, porque nós fizemos sacrifício de vir à casa do Senhor para cultuar, para adorar. Louvado seja Deus. E eu encerro essa pequena reflexão da palavra, dizendo aos irmãos: eu não sou muito de pedir oração, porque o Senhor me chamou com esse fardo. Eu oro por todos vocês, e não adianta, porque se vocês duvidar, pergunte o Espírito Santo de Deus, que Ele revela. Tá certo? Eu tenho um fardo muito grande, que é de orar na madrugada. Graças a Deus, nunca isso saiu de mim. Eu tenho uma lista tremenda de gente para me orar. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza absoluta que sem eu pedir, tem aqueles que carregam eu nos braços, sem tutubiar. Não é toda a igreja
igreja, mas eu tenho certeza, porque o Espírito revela. Louvado seja Deus. Vamos continuar nessa fé, agradecendo a Deus por tudo, e quem sabe outro dia a gente esteja aqui de novo para falar da misericórdia da bondade.